Fala pessoal, esse episódio é um oferecimento da DocuSign, que é a solução líder em assinatura eletrônica no mundo, que para mim é um prazer estar trabalhando com uma marca que eu uso há vários anos, e principalmente agora, para quem empreende em tempos de pandemia, com diversos projetos, e está sempre buscando por uma solução simples, eficiente, 100% digital e segura, a DocuSign tem sido uma mão na roda para estar assinando e gerenciando os contratos no dia a dia. Então eu recomendo super, quem não conhece, o link está aqui. DocuSign, obrigado pelo apoio ao podcast e vamos lá ao vídeo. Hello! Hello there! Maravilha, ótimo. Tava com medo aqui do fone não funcionar direito, mas tá ótimo. Então tá bom, Junqueira. Obrigado pela presença. Então, primeiro eu queria agradecer pela sua rápida resposta quando eu te convidei. Vamos marcar, tá? Não, vamos lá, marca, manda o invite e estamos aqui, né? Em uma semana. Cara, gente boa a gente tem sempre na lista de prioridades aqui, ó, do celular. Tinha galera da Gama, meus sócios, investidores, minha esposa e Léo Cuba logo na sequência ali, ó. E, Junqueira, eu tava puxando pela memória, né? Quando foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre você? E foi no Case de 2014, lá na FEComércio, quando com o Man da Arena e com o Miguel Cavalcante e com o Enchier, a gente fez a cobertura. E daí, o que eu fiz, né? Eu busquei no canal do Man da Arena e fui ver os videozinhos das entrevistas que a gente teve. E, cara, Eric Santos, Vinícius Roveda, Marco Fisber, né? Edson Rigonati e por aí vai. Gringo. Sim, vários. Lars Cosentino também representando a velha guarda da tecnologia, né? E aquele ano foi o primeiro do Case? Foi a inauguração. A gente chama até hoje de a primeira celebração do Natal entre empreendedores, né? Porque era mais o que parecia efetivamente o Case que qualquer outra coisa, porque foi realmente um grande encontro. Acho que o ecossistema estava precisando daquilo e naquele momento, né? 2014. E daí, Junqueira, o que eu vejo, né? Pela tua história, antes da gente chegar e falar sobre o desafio atual com a Gama Academy, né? Eu vejo que você está aí cortando o mato há muito tempo, né? E você está inovando, cara, em vários ciclos, né? Quando eu assisti o episódio do Excepcionais que você participou, né? Então a gente estava lá também, passei por lá também, e eu vi você falando dos seus ciclos de inovação, né, cara? Desde Campo Grande, né? Então, criando uma Venture Builder depois e por aí vai. Eu queria que você desse um resumo dessa trajetória pré-Gama Academy, que, porra, já é uma carreira enorme, né? Legal. Cara, eu acho que eu tenho uma missão no mundo e eu vim para cá para fazer algo que se resume a ajudar. Eu acho que não tem outra palavra a não ser servir, ajudar, e isso você pode ver em todos os ciclos de universitário que queria ajudar de alguma forma e fundou a primeira empresa júnior da faculdade, a profissional ali, trainee, entrando na companhia Ambev, mas com um gosto pelo empreendedorismo que ultrapassava qualquer coisa, então era a oportunidade de eu empreender com o dinheiro dos outros, né? Ter o CNPJ ali, um carimbo muito bom para o currículo, que foi a Ambev na minha história. Saí de lá para empreender, e aí é a parte que eu acho que eu tenho mais aprendizados, né? Quando você está empreendendo, é como se você estivesse fazendo um MBA, só que com um grande risco de quebrar. Mas talvez você aprenda muito mais do que com todo aquele tempo e dinheiro investido num MBA para aprender teoria, que depois na prática é bem diferente. Então, eu tive uma pequena empresa que eu nem considerava, né, naquele momento startup, mas era um grande embrião, que chamava ClickBio. Era basicamente uma empresa de guias comerciais de bairro, impressos, e a gente distribuía aquelas revistinhas e fazia o comércio local girar. Eu achava que eu era o Sebrae, mas sem dinheiro, mas já pensava grande, né? Então, isso que era o importante. Quebramos depois de 2 anos, é aquele momento extremamente difícil, que você vai buscar ajuda. Eu busquei a ajuda de um profissional que sempre fala assim, que chama Homer Simpson, não sei se você conhece, psicólogo, muito bom. Ele fala assim, se a culpa é minha, eu boto onde eu quiser, né? Então, ou em quem eu quiser. Então, como eu fui o grande culpado, teve muitos aprendizados ali por empreender tão jovem, eu tinha 21 anos, por tentar fazer alguma coisa que na época era vista como muito à frente ao seu tempo, tal. A gente tentou ir para o digital. E aí eu voltei para trabalhar com tecnologia e software, conheci uma espécie rara que até então eu não conhecia, chamado desenvolvedores, desenvolvedoras, que são maravilhosos e que eu, pelo lado de marketing e negócios,
me encontrei ali, é uma fusão muito legal e super complementar, e a partir dali voltei, né, a trabalhar com tecnologia, software, desenvolvimento web, depois desenvolvimento mobile, software house, aí abrimos uma Venture Builder, que foi a primeira brasileira, né, queria ser também uma grande cópia ali da Rocket, que na época estava bombando, nosso amigo Marcelo Toledo passou por lá, e a gente fez lá 16 startups, só 2 deram certo, essas 2 eram fintechs. Eu nunca curti muito esse mundo financeiro e tudo mais. Eu falei, pô, eu vou para minha outra vocação ali, que sempre foi estar envolvido com a questão do ajudar o empreendedor, né? E aí fundei, junto com uma galera, a Associação Brasileira de Startups. Ali era basicamente um clube de charuto, né? Que tinha um monte de gestores ali, mas que ninguém... de fato estava formalizado ou tinha algo vinculativo ali com a instituição. E aí, pô, foi literalmente empreender em uma associação de empresas passageiras, né, numa no-profit, que você não tem 0% de percentual. Então, uma completa devoção, né? Então, acho que ter feito ali parte da ABS fez com que eu tivesse muitas conexões, o networking ali foi bizarro, mas do outro lado teve muitas entregas também, não só de abrir mercado, que foi aquela primeira grande fase do ecossistema brasileiro, né? Fazer empresas acreditarem que startups não era gurizada de meia, em casa, só aventureiro. Então teve um grande ciclo de conquista de confiança para contratar uma startup no primeiro momento. Segundo, o acesso a capital, fundo gringo vindo, era um baita leilão, né? Injeção de capital, e depois aceleradoras, enfim, outros modelos e formatos foram se moldando, e aí o ecossistema conquistou isso. Depois teve o modelo de inovação corporativa, né? A fundação da Wayra lá atrás, como um primeiro grande movimento de uma empresa mostrando, é assim que se faz inovação, né, que não é core, não é adjacente, é completamente novo. E depois veio o Cubo, Itaú, enfim, um monte de iniciativas que você vê por aí hoje, não eram tão comuns, né, lá atrás, há 10 anos atrás. Então, esse ciclo foi acontecendo e eu acho que o ecossistema foi amadurecendo e eu também fui amadurecendo junto, e era um caminho natural sair da ABS para empreender. Eu só não sabia o que e quando ainda, mas o Yuri Gitarre, você conhece bem também, ele me ensinou um negócio muito legal e que até hoje eu aplico, ensino para os meus alunos, para mentorados e tudo mais, que são assim, ciclo, você só pode sair de um ciclo, né, de uma fase depois de um ciclo de boas e constantes entregas. E essas constantes e boas entregas, para mim, elas são de 4 em 4 anos. Então, esses ciclos, eles começam... É você, Copa do Mundo, Olimpíadas e eleições, né? Exatamente. Não é à toa que esses 4 anos cabalísticos existem aí e se completam. Por que a gente não consegue se reinventar e se consolidar em ciclos e fica trocando de emprego todo o tempo, fica criando landing page achando que é startup e assim sucessivamente, não tem consistência. E aí, eu vi ali que você vai perguntar coisas de frase de caminhão, de para-choque. Se tem uma coisa que me ajudou muito, três palavrinhas assim, que chama consistência, paciência e resiliência. Assim, e os 3 estão em ordens, né, completamente diferentes ali em determinados momentos, mas eu acho que o resumo... Que parecem similares, mas não são. Não Cada são, uma completamente não são. Exatamente. E hoje as gerações têm problemas em uma dessas, né? Paciência hoje não existe. Na minha época eu tinha que chegar da escola e esperar 2 horas para assistir Trapalhões. Hoje em dia a gurizada já coloca no Netflix ali que assistir na hora. E é isso. Se o Netflix solta um episódio por semana, aí eu quero maratonar. Então isso algo complexo. Isso é parte de uma pergunta que eu quero fazer mais adiante, quando a gente falar um pouco mais sobre a história da Gama Academy, que é um pouco dessa questão geracional e a relação dos mais jovens, né? E principalmente com essas referências todas, né, de empreendedorismo que hoje é moda, não é nem moda já foi, agora está consolidado, né? Mas a relação com o trabalho, né? E o que é o futuro do trabalho para gerações mais jovens em relação a comprometimento, resiliência, né? Então, e a ideia de que as coisas, apesar da gente ter um ecossistema formado, ferramentas e conhecimento vasto, né?
o esforço ele é igual. Ou pior, porque a competição aumentou, né? Então, acho que isso é um tema mais adiante, porque você está formando esses profissionais na Gama Academy, mas tem um fator humano e comportamental junto, né? E eu, como empregador, eu tenho muita dificuldade de contratar e reter talentos, principalmente na área digital e tech, né, no meu negócio, porque hoje eu concorro, né, com empresas tradicionais, com startups, né, com agências e consultorias digitais e com quem vai empreender, né? Então, mas isso aí a gente fala isso um mundial, né? Isso mundial, né? Welcome to the jungle. Exato. Mas só para fechar, o ponto legal do case, que foi o convite para vocês, primeiro, já eram a grande referência. Não tinha na TV um programa que um empreendedor ou um aspirante a empreendedor poderia assistir. Vocês inauguraram isso lá atrás. Eu lembro que uma das primeiras entrevistas foi do próprio Eric, num cenário mega improvisado, assim, parecia a sala de alguém. Então, antes da RD. Exatamente, o MVP do MVP. Ele tinha um blog que era o Manual das Startups, ele estava saindo do ciclo dele da Praesto, que era a produtora de apps que ele tinha mobile, né, no final dos anos 2000, antes de 2010. Então, eu tinha me tornado amigo dele, eu lembro, eu conto sempre em vários episódios desse podcast, quando falo com pessoas do ecossistema, principalmente esse pessoal pré-2010, né? Porque, tipo, eu lembro 2008, os primeiros meetups da BR New Tech, né? Sim, então, tava lá comendo pizza. Aquela turma lá, né? A gente estava lá, né? E o Eric, ele veio uma vez perguntar, olha, eu estou olhando para esse modelo da HubSpot, quero trazer para o Brasil um modelo similar, o que você acha? Eu falei, cara, eu não sei se o brasileiro vai comprar um SaaS, né, para automação de marketing e ler do engano, né? Então... Sim. Faz parte. A gente não tem como ter bola de cristal, mas eu acho que hoje, provavelmente você já sente o faro aí de quais são os jockeys que você aposta muito mais do que os cavalos, né? A RD naquela época era um pitch de um cavalo, mas sendo feito por um jockey realmente cascadura e que construiu uma companhia que hoje é um grande exemplo, inspiração para todo mundo. O Eric é um CEO de classe mundial, certamente. Ele é. Provavelmente agora ele está fazendo planilha. Eu fico mandando mensagem à noite para ele, ele fala, provavelmente está fazendo planilha. Mas, para concluir, assim, eu acho que o legal do case ali, né, a gente ia muito com a ABS, levar startups para o South by Southwest, para o TechCrunch, e eu via como aquilo lá era poderosíssimo, né? Não só pelo acesso ao conhecimento, de primeira mão ali, você ouvir do Zuckerberg ali no palco, ouvir das pessoas que eram super referências, mas também das conexões. É um negócio completamente serendipity, né? Então, eu queria muito dar essa possibilidade para as pessoas, para os empreendedores irem para fora, mas, pô, quem que tinha na época $2.500, $5.000? Agora, imagina como que tá com o dólar na casa que tá. Então, eu precisava fazer isso e tentei, na época, trazer o TechCrunch para o Brasil. Eu tentei trazer a General Assembly, tentei trazer o TechCrunch. É bem legal esse negócio do estigma do brasileiro vira-lata, né? Eu sempre achava que o americano tinha a coisa muito melhor e que eu não precisava reinventar a roda. Nunca tive um ego inflado para falar eu que criei, lá. Então eu vou pegar o negócio pronto, quero executar e entregar. E aí a galera do TechCrunch falou, não, nem tá nos nossos planos levar algo lá. Eu falei, beleza, vou fazer o meu. Na época do Michael Arrington ainda? Tinha TechCrunch, porque era TechCrunch 40 no começo, antes de virar o Disrupt deles, né? Não, foi na transição. Eu peguei já o Disrupt, eles já tinham ideias, por exemplo, naquele de ir para Nova York, mas não tinha aqueles pockets, o Battlefield que teve aqui também, Battle of Startups, alguma coisa assim que rolou até em São Paulo, mas muito tempo depois, né? Enfim, e aí eu precisava criar um TechCrunch brasileiro, fui lá pegar as inspirações que rolavam no Brasil na época, era a Conferência da Anjos do Brasil, que chamava CIA, Conferência em Investidores Anjo, CIA, e a Conferência dos Fundos de Venture Capital, que era da BVCap. E aí eu falei, pô, então vai ser a conferência da B Startups, daí ficava Conabis. Aí quando eu ia escrever no Google, o Google falava, você quis dizer cannabis? Ou você quis dizer Confederação Nacional de Abastecimento e Transporte? Aí a gente trouxe essas maravilhosas... E antes do CBD ficar famoso, né? Como startups dessa área. Né? Agora tá famoso, mas na época... E aí veio essa intenção de chamar uma agência
trouxeram duas possibilidades para chamar Caos ou Case. E aí, Caos tinha um acrônimo lá que o O não pegava muito bem, e Case era conferência anual de startups e empreendedorismo. Aí ficou muito mais fácil, aí a gente criou o Case. Era para ser um evento para 700 pessoas, o primeiro já foi para 1.400 e, sei lá, 2 anos atrás, antes de pandemia, já tinha 12 mil pessoas por dia no evento. É um negócio bizarro que eu tenho muito orgulho de ter deixado esse legado aí para o ecossistema inteiro. E ter tido vocês lá também, né? Muito legal. Foi muito divertido. Foi uma grande surpresa aquele evento, que foi primeiro, e quando a gente chegou lá na FEComércio, cara, a gente viu o tamanho daquilo, puta. E foi o momento que os grandes eventos começaram a surgir, né? RD Summit, o Case, exato, né? Então é engraçado como todo esse time foi acontecendo ao longo dos anos e as sementes foram dando frutos, e a gente vê hoje, né, essa quantidade de unicórnios, né, a gente ser líder na América Latina em vários segmentos tech e por aí vai, né? E que era impensável, né? 5, 6, 7 anos Sim, atrás, de certa forma, né? Eu chamo isso de efeito Medina, cara. Eu acho que um dos gênios brasileiros se chama Gabriel Medina, e ele só... uma das coisas assim que é muito difícil de você ver outros competidores tentarem fazer é o timing do cara, bicho. O timing dele é sensacional, porque ele sobe na prancha na hora certa, quando ninguém bota fé que aquela onda vai começar, ela vai crescer e ela vai quebrar. E isso é muito legal, porque eu acho que todos esses exemplos que você foi dando, né, foram também de pessoas que acertaram o timing, arriscaram, mas acertaram o timing de mercado e foram levados pela própria maturidade do ecossistema, né? E tem eu não sei se é Bill Gross, Idea Lab, que ele tem que tem uma lista, né, de atributos que ele considera para o sucesso de um negócio. Acho que, se não me engano, ele coloca timing como primeiro lugar. 42% das startups, das 200 que ele pesquisou que quebrou, foram por conta de timing. Mas naquele momento, era gente que estava tentando fazer o Tinder há 20 anos atrás. Exato, exato. E não tinha tecnologia para fazer dedinho para um lado, dedinho para o outro, sabe? Então, tinha muitas coisas legais implementáveis que resolviam problemas concretos, só que erraram muito no timing, ou começaram muito depois, ou muito antes de tudo acontecer. Então, eu continuo acreditando na regrinha Bill Gross: timing é essencial. Ou você sobe na prancha na hora certa e você vira o pioneiro, ou você tem que, né, de alguma forma, aprender a nadar, tal qual conseguir estar no páreo ali para competir de igual para igual com outros. E daí, Junqueira, como é que foi o momento, né, da ideia e da concepção da Gamma Academy? Como que foi sua hipótese inicial e como começou? Legal. O Case foi a grande faísca, né? Pensando que todo ano era um grande sacrifício para fazer toda a nossa curadoria, porque ela barra lá em cima, assim, tentando trazer o Ashton Kutcher, o Steve Blank, enfim. Então, toda aquela galera que olhava para o Brasil ainda com outros olhos, tal. E aí, uma das coisas que a galera mais pedia, mais reclamava, na verdade, era talentos. Cara, tá muito difícil contratar. O próprio Eric falou, pô, traz a menina lá do Netflix de cultura, Pat McDowell, alguma coisa assim. Pô, traz não sei quem, VP de People. Pô, era sempre People. Talento. Não tem na faculdade. A gente tá tendo que formar interno. Tá difícil pra caramba. Vai piorar. Então já existia uma reclamação e um volume grande de pessoas. Quando eu estava no South by Southwest e vi a General Assembly, eu falei, pronto, é isso, cara. É isso que eu preciso levar pro Brasil. Porque era uma formação muito mais enxuta, extremamente intensa, que eu acredito muito nesse modelo, e que entrega o profissional pronto para aquela determinada skill e consegue ser também parte do lifelong learning ali, que eu também sempre acreditei. E aí fui tentar trazer os caras também. Mais um não que eu tomei. Não, vocês garantem aí 15 milhões de dólares no primeiro ano que a gente vai. Pô, como assim? É o Brasil, cara. Tipo, pera. Não, a gente pretende, vamos para a Coreia. Então eles foram subsidiados por governos, tipo Coreia e tudo mais, para outros países, mas acabou não dando muito certo. General Assembly surfou muito a onda WeWork, não sei se você lembra, mas eles são contemporâneos ali. E era uma escola que
que não existia no Brasil. Eu falei, pô, então eu vou tentar levar os caras. Quando eu tomei o não, voltei no avião muito puto. Falei, porra, é mais uma vez, estou tentando levar alguma coisa, ser o country manager brasileiro e tal. Eu já tinha tido uma experiência de ser country manager na Startup House, na Venture Builder lá, como startup israelense, que chamava Bizabo, que era de eventos e tal. Então, porra, é uma experiência sensacional, esse shuffle de cultura, de língua e tal. E aí, estava tentando mais uma vez, não deu certo. Daí eu falei, quer saber? Já que eu não vou conseguir trazer a GA, né, a General Assembly dos Estados Unidos, eu vou criar a minha GA, Gama Academy. E assim nasce a Gama Academy para tentar resolver o mesmo problema, endereçando 4 skills, que na época eu fiz uma pesquisa, eu viajei para 5 estados, fiz o tal do CustDev, né, Customer Discovery e Development ali, com os CEOs e RHs de 32 startups. Então fui lá visitar o Roveda lá em Joinville, fui visitar o Dieguinho lá em BH, enfim. E aí entendi exatamente quais eram as skills, quais eram as stacks, né? E qual era o problema, onde estava o problema, por que essa galera não conseguia. E aí eu perguntei para todo mundo, cara, se eu te entregar essa solução aqui, que é uma pessoa pronta para esse job description que você me entregou aqui, você me paga R$ 2.500 por cada contratação? Pago. E aí foi. E assim começa a Gama Academy em 2016, só eu e Leandro Freire, e tudo mato, não tinha nada, absolutamente nada, não tinha software, era do Things That Don't Scale, Amuri Pinho e André Diamant me arruma um FFF aí de R$ 50 mil, que eu precisava fazer essa validação inicial e foi o investimento, porque eu não tinha um tostão do bolso para me sustentar no mês subsequente que eu pedi demissão para... E que ambos presidiram a ABS, né? Em sucessões, sim. Em sucessões, sim, porque o mandato do Amuri foi sucessão do Diamant. E novamente, né, aquele ciclo de relacionamento e networking que você vai criando, e é basicamente a base da confiança, porque não tinha nada, era um fio do bigode, não tinha PowerPoint, nada, então era confiar no que eu entreguei no passado, na execução, né, proposta, e agora no novo sangue no olho que se renovava. E assim nasce a Gama, né, com essa base de validação que deu um baita sucesso, o segundo mês já tinha breakivado, e foi um atendimento a uma demanda latente que era basicamente a formação de uma pessoa não só com as skills digitais, mas com mindset digital, com a soft skill apurada, com aquela vontade, né, de fazer, de aprender, que eram coisas diferentes, mas são ensináveis, e a gente conseguiu criar nisso o nosso grande chassi educacional. Agora, olhando para os desafios, Junqueira, o que você, como CEO, liderando a Gama Academy, quais os grandes desafios que você encontrou? Né? E digo até como quais skills que te faltaram e que você teve que aprender ou melhorar para trazer do início até agora, que a gente tem uma trajetória e um ciclo que a gente vai falar também, né? Que recentemente, semana passada, se não me engano, anunciado, né? O investimento da Anima e tudo mais. Como foi para você essa montanha-russa? Cara, para mim, assim, o empreendedor ele tem que ser movido sempre por 3Ds, né? O desejo, que é aquele primeiro tesão e tudo mais, a determinação, que é a vontade de fazer, execução, e disciplina. E para mim, assim, sempre me sobraram os 2 primeiros. Eu sempre fui eu sou resultado hoje da educação, eu sou resultado hoje de um filho de mãe solteira que começou a trabalhar 14 anos no Ceasa para ajudar minha mãe e sempre tive a oportunidade de estudar em escolas particulares por conta da minha mãe, trabalhar e conseguir bolsas de estudo e conseguir me dar uma educação de qualidade. E aí, quando eu trago isso para o desafio empreendedor, né, eu sabia que eu não podia ficar fazendo mimimi do meu passado. O meu passado ele está escrito e pronto. Agora, o que eu posso escrever para frente só depende de mim. E isso eu sempre tive muito claro, assim, um desejo, uma determinação extremamente voraz, assim, de ouvir um monte de merda, ignorar e dane-se, eu vou fazer o meu futuro. Mas sempre acreditando muito num propósito, né? Nessa questão de ajudar, de levantar e fazer todos os dias. E aí, no primeiro ano da Gama, eu lembro que eu fui conversar com o Ricardo Nantes, que tinha vendido o Portal Educação para o UOL.
foi investido da Astela, do Rigonati e tal. E ele, a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte: cara, você é um cara que tem muito potencial, mas eu quero saber de uma coisa, como que você quer morrer? Aí eu, caralho, que pergunta aleatória. Aí eu fiquei pensando, atropelado. Que não é aleatório, né? Não é, nunca é, né? Se chama a pessoa de mentor, não é à toa. Não quero morrer cremado, afogado. Ele, não, idiota, eu tô falando como que você quer ser lembrado, qual vai ser o legado que você vai deixar. Vai ter alguém no dia que seu caixão estiver descendo ou não? Você vai ser simplesmente ignorado. E Jobs sempre disse, né, que o resultado de um esforço empreendedor no mundo é o legado que se deixa, e quanto mais tempo as pessoas lembrarem de você, maior o seu legado. E olha a gente falando de Jobs hoje, não sei quanto tempo faz que ele não está mais aqui. Exato. Então eu tive esse despertar desde o começo da Gama. Eu só não sabia quais eram os desafios que eu ia enfrentar. E aí, para mim, as coisas mais difíceis. Primeiro, lidar com as oportunidades de maneira priorizada. Eu sempre fui uma pessoa que sempre disse muito mais sim do que não. E aprender a dizer não é um ato de disciplina, que é o terceiro item lá que sempre me faltou. Então, faltava essa disciplina. Eu brinquei esses dias aí, que uma frase que eu sempre digo, que é muito mais fácil matar um leão por dia do que desviar das antas, correto? Por quê? Porque, porra, todo dia chegam até você, Léo, fazendo uma proposta, uma parceria, não sei o que lá. Se aquilo não estava no seu campo de visão, não está nas suas OKRs, você não estava buscando, para que você vai parar, olhar para o lado e dar a oportunidade daquela parceria que parece ser uma grande oportunidade, vai gerar leads, a gente vai ter exposição, vai ter um stand? Não! Seu tempo também é dinheiro, e eu demorei muito tempo para entender o valor desse grande recurso chamado tempo, tá? E aí foco, disciplina e tempo moldaram os outros anos onde eu vinha acertando. Então isso foram coisas muito difíceis na lida empreendedora de saber como priorizar. Segundo, que eu acho que é a parte comportamental. Empreender é um ato solitário. Você vai no churrasco, a galera tá querendo falar do jogo do Brasil, você pensa na folha do pagamento. Você tá lá na sua família, e eu não sei a realidade de vocês, mas eu tenho uma pessoa do meu lado que sempre me apoiou e me viu lá embaixo, assim, 8 meses sem um puto dentro de casa e me sustentando ali e ajudando pra caramba. Então, tenha sempre alguém muito forte ao seu lado. Minha esposa é tudo para mim hoje. E eu acho que isso é uma fortaleza que se constrói, mas de uma maneira muito prática, Léo. Eu acho que esse comportamento dos altos e baixos exige muita inteligência emocional. E tem muita gente que desiste, cara. Tem muita gente que desiste. E essa inteligência emocional é para lidar com a falta de empatia que eu sempre tive, por exemplo. Empreendedor que é muito comunicador, sempre tive minhas grandes fortalezas, né, que eu chamo de Red Bulls. Comunicação, relacionamento, poder de negociação ali, mas eu sempre tive também as minhas criptonitas, que é a empatia de se colocar no lugar do outro, tentando ter a ótica e o contexto daquela outra pessoa, e não só chegar falando, cadê o relatório, não sei o quê. Eu lembro um dia que um liderado chegou em mim e falou assim: Junqueira, a gente sabe que você tem a peixeira, você não precisa tirar ela da cintura toda vez e colocar na mesa. Ou pior, falar com a peixeira, porque você machuca as pessoas. Porque você acha que, por você executar rápido, você fazer aquela planilha rápida e tudo mais, você tem que chegar e cobrar a pessoa do mesmo jeito. E eu aprendi a liderar com empatia, Léo. Eu acho que eu errei muito lá no começo, porque eu era essa pessoa, um furacão, um trator, e bora, e vamos, se não vai fazer, eu faço. E aí você não aprende a delegar, você não aprende a ter paciência para dar contexto, para usar o bom senso das pessoas. Então, para que você está contratando gente? Então, e a gente vem, esse né? ato de fluir é difícil, né? E a gente vem forjado por uma carreira ou início de vida profissional que era pautado por certas culturas, como a Ambev, onde você passou, não é? Eu acho que o mercado de trabalho e a cultura organizacional das empresas mudou muito, né? Nos últimos anos ou na última década, né? Exato. E aí é uma constante aprendizado. Então eu faço coach, uma mistura de terapia com um advisor assim, que entende de business, já captou grana, enfim, já trabalhou com tecnologia e é psicólogo, psicanalista e não sei o quê. Pô, ajuda demais. Uma vez por semana você tá lá, válvula de escape, porque isso aqui também faz parte do físico. A galera fica postando fotinha aí, tá pago. E quando que
a mente está pago, né? Vai lá só malhar o músculo e não malha o cérebro. Então, acho que isso é uma das coisas que me ajudou a ter mais autoconhecimento, saber dos meus gargalos, trabalhar em cima deles, e hoje eu posso dizer que empatia já não está mais na minha lista de prioridades, porque está bem resolvida, mas tem outras aqui que, como empreendedor, você sempre tem que ter esse desenvolvimento. Então, acho que foram coisas que eu tive que aprender em termos de soft e de hard skill. Vai a lição: antes de você ser CEO, você tem que ser CFO. Acho que uma das coisas mais difíceis que empreendedores com o meu perfil, que são mais comerciais, mais relacionamento e tudo mais, é tentar olhar para as coisas chatas que são a sua criptonita. E que geralmente a gente tem que contratar pessoas que tenham na sua criptonita o Red Bull delas. Isso eu tenho dentro de casa, mas não adianta nada. A estratégia está sendo criada por você, que é o piloto do ônibus aqui, está olhando para o futuro, está colocando as pessoas certas para ser o seu Waze dentro do seu ônibus, e não pode deixar acabar a gasolina, né, seja com vendas ou com captação de grana. Essa é a minha missão. Eu sou piloto de ônibus e sei que a gente está indo para a praia. Agora, se é Maresias ou Jericoacoara, o time que vai me ajudar a fazer isso. E essa visão me trouxe até um momento que eu precisava também entender algumas áreas que eram chatas para mim, para que essa visão fosse cada vez mais ajustada, mais complementada. Por exemplo, um dia o Dieguinho Gomes ensinou que se você não começa o trabalho de forecasting de vendas numa planilha, você vai fazer o forecast de hiring, né, as contratações completamente erradas. Porque se você quer bater meta daqui 6 meses, você tem que contratar o vendedor hoje. Porque ele vai demorar 6 meses para bater 100% da meta. E isso começa na planilha. E aí, quando você vai desenvolvendo essas aptidões, você não vai amar. Igual eu continuo não amando. Mas eu respeito as planilhas. Eu respeito o lado financeiro, que é o lado que eu não gosto. Então, acho que são esses pontos aí, hard e soft skill, que eu tive que aprender. E hoje me orgulho muito de ter tido paciência, entrega, disciplina para aprender da maneira bem feita. Mas me arrependo de não ter feito antes. Então, se você está começando, quem está nos ouvindo aí está começando, faça logo isso, porque autoconhecimento e finanças vai ser sempre parte da sua vida, tá? Nos momentos ruins e nos momentos bons. Eu concordo plenamente. É engraçado porque eu tenho... algumas das suas criptonitas são muito parecidas com as minhas, e eu tenho que ter boas pessoas de operações, boas pessoas de back-office financeiro e tudo mais, porque senão, em algum momento, eu vou ter problema no business, né? Então, é muito, muito similar. E daí você estava falando, né, de você ser o piloto desse ônibus, né? E esse ônibus, ele aportou num ponto da Ânima, né? Educação, né? Exato. Então, como é que aconteceu essa aproximação e como que teve essa sinergia? Conta um pouco dessa história, que é muito recente, né? Legal. Primeiro, assim, eu acho que quando você começa a entrar no eixo ali de entender o venture game, né? Existe um jogo, gente, que basicamente você cumpriu uma escadinha. Se você captou um FFF, um anjo, essa pessoa está lá, na maioria das vezes, com o bracinho cruzado, esperando money back, né? Quando que volta esse dinheiro? Porque ninguém vive de fotossíntese. Então, você entrou num jogo que precisa dar retorno para essa pessoa. Você tem 2 caminhos só. Ou fazer um milk business, um business lucrativo, que daí você recompra essas pessoas e vive lá sobre as suas regras, sobre o seu controle, sobre não sei o quê. Ou você vai para o próximo degrau ali da escadinha dos investimentos, que é, no caso, um seed, um série A e lá. Então, como a Gama entrou nisso, eu só me caiu a ficha em 2018, a gente começou em 2016. 2018, caiu a ficha que tinha gente lá me esperando, tinha gente lá esperando para ter o retorno. E que não é uma coisa negativa ter essa pressão, mas pelo menos é uma ficha que caiu. E vários empreendedores ficam achando que comemorar pit stop é ganhar corrida. E isso está muito errado, porque basicamente o que é uma captação de recursos? É um pit stop. Você parou lá, e quanto mais rápido você trocou o pneu, colocou combustível, colocou e gasolina. Continua. A corrida continua, porque o seu concorrente vai continuar. Não acaba o jogo ali. E outra, vai acabar a gasolina de novo, conforme a quantidade de voltas que você der. Então, isso sempre fez parte
de uma ficha que caiu para mim em 2018, tá? Então eu sabia que depois de ter feito o seed lá de 3 milhões e pouco, a gente teria um próximo passo de um Série A e eu sabia que não estava tão fácil. Primeiro, você tem que avaliar obstruções de caminho. Isso significa o quê? Porra, eu tenho vários competidores que já captaram com vários das teóricas opções das poucas que a gente tem no Brasil. Aí você já tem caminhos obstruídos, né? Você não vai lá tentar namorar uma menina que já tem namorado, pô. Então, você não tem essa possibilidade. Você tem que ir com as outras. E aí, quando você começa a analisar isso, você vê que você tem que começar esse trabalho muito mais tempo, tem que abrir o leque, tem que captar com fundo gringo, tem que colocar family office na jogada, e foi isso que eu comecei a planejar. E aí, pela primeira vez, depois de tomar muita porrada do Pedro Sorren lá, que sempre me disse que, porra, captação é uma arte, sabe? Você tem que se preparar pra caramba, quando você for pra rua, tem que ser rápido, tem que ter os term sheet na mesa, meio que para um duelando, e aí o duelo vai fazendo o seu valuation ou o seu sócio ser melhor. Então, isso foi o que eu me preparei para fazer de 2020 para cá. Só que veio o Covid, né? E aí, bom, o mundo muda, a gente cresce 300%, foco totalmente em resolver BO, porque quando você está saindo ali da gravidade, né, da estratosfera, você começa a flutuar, você começa a ir para uns outros níveis de problema, o problema está lá fora, você tem que ir com capacete de astronauta. Então, comecei a resolver problemas que eu nunca tinha tido. Problemas de dores de crescimento de verdade, assim, que foi muito legal, mas foi desafiador e consumiu todo o meu tempo que eu estava me preparando lá para fazer o go out, porque captação leva 70%, 80% do tempo do founder, do CEO ali, e os outros 20% é people, é o tempo todo olhando people. Ou seja, não dava para eu ficar no comercial, não dava para eu fazer. Então, eu preparei tudo isso, mas o Covid fez a gente crescer pra caramba. Mas a parte boa de tudo isso é que com o crescimento, você acaba chamando atenção. E quando você chama atenção, você passa de um outro lado da mesa, que é aquela mesa do chapéuzinho passando, para a mesa que você está lá observando, não fui atrás, as pessoas começam a vir atrás, as empresas começam a vir atrás. Abriu a porta do estratégico e dos M&As, né? Na moral, ano passado foi um negócio, Q4, que foi um quarter maravilhoso, assim, e que historicamente para a EdTechs é um quarter, né, que você tem a barrigada da folha de pagamento, 13º, lá. Renovação de matrícula e tudo mais. Fiscal year que termina de algumas empresas, renovação de matrícula que às vezes não é feita. Então, é bem desafiador e para a gente foi completamente alucinante. E aí a gente começou a ser abordado por tudo quanto lado, e tipo de empresa, fundo e estratégico. E aí, naquele momento, a gente começou a entender que esse caminho do estratégico, que para a gente estaria um pouco mais lá na frente, ele está se tornando uma dinâmica muito legal de mercado, porque é o momento. Veio o Covid, EAD explodiu, Digital Skills foi calo no sapato de muita gente, empresa que ia demorar 10 anos para se transformar, já está se transformando em um. A gente já tinha todas essas maiores e as mais demandantes como clientes, então foi um processo natural. E aí vem o grande dilema, né, Léo? Como que é um processo de escolha como esse? Acho que, assim como os investidores, que os empreendedores às vezes ignoram esse negócio do bater o santo, como minha mãe diz, sabe? De ser pessoa gente boa, de você querer trabalhar, vai ser seu sócio, vai estar no mesmo barco. Então, eu elenquei, antes mesmo de conversar, 3 coisas. Eu preciso de uma empresa que seja tão people-cêntrica quanto a gente. Eu preciso de alguém que tenha uma cultura e respire ela de verdade, não seja valores escritos na parede, que você trocar com outra marca dá a mesma merda. E que seja uma alavanca de sinergia gigantesca, assim, que é 1 mais 1 dá 8, saca? E aí, quando a gente começou a fazer checklist, cara, a Ânima disparada na frente, em termos financeiros, em termos de propósito, de cultura, de pessoas que pensam igual a gente. São 3 empreendedores, tem 17 anos que os caras começaram, a empresa vai virar vai emancipar agora, um adolescente que está ganhando maioridade agora, a Gama tem 5 anos.
Os caras estão na bolsa, estão listados, foco em qualidade, NPS na bolsa. Você pega todo o cohorte de grandes empresas listadas que estão lá no ensino regulado e vai ver lá quem tem nota 4 e 5. É a Ânima. E a gente lá com o nosso 80 e poucos de NPS sempre estalando lá em cima e 90 e poucos nos programas principais. Então, isso sempre foi o fio da conversa junto com a Ânima e acaba sendo muito sinérgico, né? Então, acho que assim, o ato de você poder escolher um sócio nos colocou numa posição muito privilegiada, mas se não fosse isso, acho que a gente dificilmente teria escolhido um sócio tão bom quanto a Ânima, pensando exatamente nesses pontos assim, de cultura, de respeito à diversidade, de entendimento sobre o que o mundo está moldando, né? O que esse lifelong learning representa, de movimentação estratégica, de transformação digital. Então, são muitas coisas assim que são parecidíssimas e hoje eu acho que fazer parte desse ecossistema com a HSM, com a Le Cordon Bleu, a Inspirali, a Ebrad, pô, são empresas muito legais que viraram referência nos seus eixos e agora a Gama entra para compor esse eixo de tecnologia do grupo inteiro e com uma folha em branco assim para poder desenhar o jeito que a gente acredita que pode ser feita a educação que a gente gostaria de ter tido, sabe? Muito legal, assim, e imagino assim o quanto vocês tiveram que fazer uma leitura muito rápida do cenário no ano passado, com esse crescimento exponencial versus as oportunidades que surgiram, para daí de novo fazendo a analogia da onda e do Medina, né, para saber surfar essa onda no timing certo. Exato. Porque você teve que mudar seu plano, né, cara? Seu plano era de levantar um Series A, ou o que fosse, né? E você mudou a estratégia muito rápido, né? Tinha 10 cidades prontinhas para serem inauguradas, com escritórios nos coworkings, ia ter aula presencial, um modelo híbrido, mas ia ter algumas atividades presenciais, e simplesmente durante a pandemia a gente está em 20, acho que já deve ter batido todos, mas estava lá 25 estados que estavam simultaneamente como alunos, e uns 8 países, sabe? Brasileiros que estão morando lá em Londres, e ficavam assistindo aula num fuso horário bizarro lá, e era muito legal, porque daí a gente teve que adaptar a nossa plataforma. Aí, um dos programas de bolsa que a gente fez com a VTEX foi também para América Latina. Nunca que a gente ia conseguir pensar e ter isso se não tivesse sido esse grande tapa na cara de se movimentar e ter colocado um plano de contingência em ação que privilegiou pessoas e que colocou assim o nosso grande esforço em tecnologia para fazer 3x em um ano, sabe? Que a gente ia fazer de maneira, às vezes, mais vagarosa. A gente, como EdTech, não EduTech, como alguns dos nossos concorrentes, né? Que são muito mais só escola e menos plataforma. A gente conseguiu avançar e deu 5 passos na frente. Então, isso é muito legal, porque daí, novamente, me coloca no jogo que eu sempre quis jogar lá atrás. Sempre foi um jogo de longo prazo para mim. Eu nunca pensei em ser um jogo de curto prazo ou desesperar. Eu lembro muito do Cartacho me falando, quando ele estava com a Simpla era ainda pequenininha tal, e teve concorrentes dele que captou 15 milhões de reais. Eu lembro dessa época. E aí sempre época, os investidores, e é bizarro, né? Investidores, se vocês estão ouvindo, não faça isso com o seu investidor, porque o psicológico do investidor é algo extremamente, né, tênue entre estar lá em cima e lá embaixo. Aí os investidores pegam e ficam mandando notícia do seu concorrente que captou bilhões lá. Ó, você viu? Não, eu estava dormindo. Não assisto, não vejo. Como assim, sabe? E aí o Cartaz falou que nessa época recebeu um monte desses, de gente que já era investidor ou de fora. E aí ele falou, ó, vou ficar pianinho, vou focar em produto, que é o perfil dele, né? Designer e tal. E vou focar em longo prazo. Produto e longo prazo. Produto e longo prazo. Aí foi indo um concorrente que estava fazendo barulho, foi diminuindo, eles foram e compraram. O outro que estava lá cheio de dinheiro, quem tem muito dinheiro, muita água na planta, também afoga a planta, correto? Certo. Começou a fazer aplicativo de Apple Watch. Sabe? Gente, sério, quantas pessoas do seu público têm Apple Watch, sabe? Para você gastar todo um esforço de time de desenvolvimento para isso. No meu papo com o Rigonati, ele falou muito isso. Ele falou sobre erro de dose da quantidade de água. Né? Muito pouco morre, afoga. Excesso afoga, né? Cara, foi exatamente. E aí quem continuou lá nos meus mesmos mantras lá de ter paciência,
espera, ter consistência, continua entregando, entrega, foca em qualidade, qualidade. E tem resiliência para saber passar esses altos e baixos, está lá, entendeu? Então, acho que esse é um lado que agora eu quero jogar, saca? Olhar o ensino superior daqui 10 anos, 20 anos e imaginar algo completamente diferente do que todo mundo está imaginando aí. O único spoiler que eu dei sobre isso foi lá no TEDx que eu fiz. Então, eu acho que conhecimento vai ser uma coisa bem diferente do que a gente vê e está acostumado hoje a fazer. Eu quero explorar um pouco isso nessa quase semi-reta final aí da pauta, mas o que eu queria falar primeiro, né? Cara, eu acho o seu caso de sucesso muito interessante, porque você sempre foi um cara muito do ecossistema, né? Visto como o cara, né, da ABS, do case, e você fazer essa transição de um cara que tem um viés muito mais de relacionamento para virar um executor e levar um business, né, nesse tempo que é relativamente curto até um sucesso. É claro que a gente está num pit stop agora, nesse momento com a Anima, né, e aí você tem agora uma injeção de um combustível premium, né, para você ir para nova curva aí do seu hockey stick, aí do seu business. Mas eu acho um caso admirável, porque não era, eu vou ser sincero, acho que não era óbvio essa trajetória dessa forma que você teve, sabe? E acho admirável e parabenizo aí. Agora, o que eu queria te perguntar? Como que você vê, de uma forma resumida, assim, o futuro do modelo de educação, né? Porque a gente vem de uma época onde a formação acadêmica era o ensino superior, né, concentrado em poucas universidades, né, que eram consideradas as top tiers, né, tipo, sei lá, eu fiz poli, entrei em 92, eu fui uma geração depois da geração do Paulo Veras, na poli, e uma anterior ao Romero, né, e estava lá programando em Turbo Pascal quando eu entrei lá no laboratório de informática da USP, né, e como você vê esse futuro com essas formações, o lifelong learning, com essas microformações, porque o que vale para o mercado tech, me parece que esse framework, ele se aplica para outros segmentos também, né? Eu quero muito que você esteja certo, tá? Porque essa é uma grande aposta aqui, tá? Gamma Academy não tem nada falando só tech ali, né? Então porque o que eu vejo, desculpa te cortar, o que eu vejo é que é como se você está só no começo e você provou a tua tese no mercado tech, que você vai fazer Exato. Em outras verticais. É o que olhando de fora como leigo, entre aspas, me parece que pode acontecer agora com esse novo momento, né? É uma boa tese, é uma boa aposta. A gente está executando muita coisa ainda, né, para fechar o ciclo em termos de plataforma, máquina de vendas e uma metodologia educacional realmente que funcione. Mas eu acredito muito que essa fase, né, que a gente passou também teve os seus ciclos, né? Você pensar como a educação formal foi criada, inventada lá atrás, ela nasce com o mercado de trabalho. Pensa que lá na época do Ford, eles tinham que ganhar mais competitividade. Para isso, o time tinha que ter mais produtividade. Para ter mais produtividade, precisa ter treinamento. Fazia sentido eu ficar treinando meus funcionários só ali dentro? Não. Eu tinha que colocar eles num cluster que juntava meia dúzia de funcionários de várias indústrias e assim cria-se a sala de aula convencional, como a gente entende, conhece e chama hoje de universidade. Passa-se um ciclo de muitos anos criando-se cursos focados em profissões, né? Você não tem à toa nutricionista. Nutricionista faz nutrição. Então são sempre muito linkados. E algumas teses foram se deslinkando e passando a ter um papel muito distante do mercado de trabalho, não só pela desconexão com as empresas, mas pela desconexão com o propósito mesmo. Para que eu estou formando essa pessoa? É um cidadão? É um momento e um dilema de vida muito interessante, porque em Israel, por exemplo, você escolhe qual é o seu curso superior depois de passar pelo exército. E no exército, você ganha os melhores postos, leia-se de tecnologia, por exemplo, se o seu histórico de matemática durante sua vida inteira foi bom. Então lá, matemática é o seu grande critério classificador, não é uma nota do Enem, né? E aí lá você ganha a profissão primeiro, depois você aprende o que você quer estudar. Então você está muito mais maduro para tomar essa decisão. No Brasil é diferente. 17 anos você pensa em o quê? Só em Tinder. E você tem que escolher qual é a profissão que você vai ter. Não é o curso superior que você vai fazer. E essa é a chavinha que muda hoje em dia. Já existem estudos que provam que essa nova geração terá 8 carreiras.
serão carreiras slashes, né? Que você não vai ter, não é emprego, gente, não é projeto que você trabalhou, não. Eu sou guitarrista e agora eu vou ser chefe de cozinha, depois eu vou ser aeromoça e depois eu vou trabalhar em vários outros empregos. Então, essas fases de vida tendem a acontecer. Logo, a educação tem que acompanhar. Ela tem que ter um modelo que eu acredito muito em tripé, assim, que tem que criar um ambiente simulado, imersivo e baseado em problemas. E esses problemas têm que ser extremamente reais, vocacionais, assim, para chamar a atenção dessa pessoa e simular algo que ela vai ter que rapidamente tomar uma decisão. Uhum. Quantas pessoas você conhece que fez 4 anos, 5 anos de direito e largou? Porque demorou quanto tempo você aprender que você ia não gostar de ler o Vademecum e ficar de terno representando alguém ou alguma coisa? Enfim, então tem uma característica de mudança extremamente forte dentro do modelo de ensino que a gente tem. Então, isso é uma grande tese, um grande caminho, e minha grande aposta são escolhas modulares que estão pautadas cada vez mais ao mercado de trabalho e que depois aí, numa segunda grande onda, porque o mercado de trabalho ele causa o life changing, né? Você consegue mudar o seu emprego, consegue ser promovido, consegue, com o conhecimento aplicado, trazer resultado. O que antes era basicamente só preterido a um diploma que você tinha numa grife, eu fiz a GV não sei o quê, e eu tenho aqui um diploma que eu vou colocar na parede e esse diploma vai me dar Isso me garante. Cargo de liderança. Isso me garante. Hoje, nem mesmo a graduação garante essas pessoas. 65% que você aprendeu, você vai ter que aprender. A grande maioria das pessoas que tá formada no ensino superior está empregada, mas talvez não ganhando o que teria. E várias outras não estão nem mesmo empregadas. Então, acho que essa revolução, esse Education Revolution, passa por um direito de escolha muito mais autônomo, muito mais eutagogo, onde você pilota seu próprio drive de aprendizado e um ambiente onde sai do ecossistema educacional que a gente tem hoje para um ecossistema que se coliga, que se integra, que certifica o aprendizado que o Léo teve, mesmo que seja de outra escola, que faz o empregador ser o próprio protagonista numa unidade curricular dual ali. Então pensa que o que hoje a RD sabe de marketing digital pode se integrar com uma gama e se criar, então, um novo diploma do mercado do marketing digital e que isso forme as novas gerações, tanto de empreendedores dentro dessa área, quanto colaboradores que são tão necessários dentro desse mercado. Então, eu acredito muito nesse caminho, assim, que ele é muito mais flexível, mas ele também é muito mais escalável. Então, acho que esse curioso, esse modelo né? é a tese que a gente vai apostar assim, em todas as fichas. Porque esse modelo, ele parece que ele tem algumas vertentes, né? Ele tem uma vertente de formação profissional, né? De uma forma muito mais acelerada, né? E com um framework diferente e com teses diferentes, mas também de mudança de carreira, né? Então, tipo, se eu tô, né, no momento da minha carreira e eu descubro que minha paixão, aptidão, vocação, whatever, seja uma outra linha completamente diferente da que eu estou, cara, eu não tenho mais a paciência para ir para o caminho tradicional, voltar lá para trás e ficar 4 anos numa universidade para daí mudar de carreira, né? Então, ele tem... Ele é uma malha muito, muito curiosa, né? Esse processo do aprendizado do futuro. E melhor, né? Léo, eu acho que uma das coisas que não é tão óbvia e a gente luta tanto e quem sai da gama como aluno aprende isso pro resto da vida, é que aprendizado não é linkado somente a conteúdo. E isso é o grande erro. A explosão do fórmula de lançamento deixou isso ainda mais massificado. É só fazer videoaula, faz 2 lives lá, faz o fórmula de lançamento, um monte de gente compra e ninguém assiste. Uhum. E a galera tá nem aí. Eles estão focados no 6 em 7, 7 em 6, não sei. E zero no... Tem 100 alunos, 100 forma? 90 forma? Não sei. Deve ser 100 em 1, né? Alguma coisa assim. Então, eu acho que esse protagonismo da mentoria, da experiência prática, mesmo que seja para se ferrar, por exemplo, o MBA empreendedor, pega lá 18 mil, 20 mil reais que seja um MBA barato, que vai te custar 18 meses da sua vida, ou noites, ou fins de semana. Pega esse dinheiro e cria uma empresa. Sua missão em 18 meses é quebrar. Você tem que quebrar, chegar lá na junta e falar, estou protocolando aqui a minha falência. Pensa assim, se você chegar lá e não tiver quebrado depois de 18 meses, parabéns, você é um empreendedor e agora continua o play. Era isso que você queria, não era? Então,
toma aqui. Se você tiver quebrado, você vai ter aprendido muito mais. Então, a função exata, aqui eu estou falando, obviamente, de quem quer aprender a empreender. E para mim, você tem que fazer, tem que praticar. Mas a função dessa educação moderna vai ser ajudar as pessoas a entender os seus próprios guides, caminhos e formas de absorção, para que isso se torne o seu grande propulsor de aprendizado, que não é necessariamente só vinculado a conteúdo. E como que você vê, Junqueira, isso tudo, o modelo educacional versus o perfil comportamental das novas gerações em relação à carreira e trabalho? Que tem a ver com formação, mas que tem a ver com uma questão geracional de imediatismo, como a gente falou um pouco lá atrás, né? E eventualmente, eu não vou generalizar, mas eventualmente uma baixa resiliência ou de uma sensação de que carreira é instantâneo. E eu falo isso porque eu vejo uma certa dificuldade que eu tenho cada vez mais de reter, né, talentos, né? Porque parece que quando tem um obstáculo é muito mais fácil o talento olhar para o lado e ver uma outra oportunidade do que continuar, né? Exato. Claro que tem questões de atratividade do seu negócio, de cultura, eu sei que tem uma série de outras questões envolvidas, né? Mas acho que esse desafio é um desafio que todas as empresas estão vivendo de certa forma, né? Léo, eu dou aula para alunos de 16, 18 anos, né? E constantemente, né? E uma das coisas que eu mais ouço, agora popularizou essa questão do cringe e tudo mais, mas são tá tudo ligado, né? São questionamentos sobre as nossas escolhas. Ah, mas por que você escolheu esse caminho? Por que fulano não fez isso? Porque hoje parece tudo muito óbvio. Hoje o acesso ao conhecimento, grande dádiva dos últimos 20 anos, para mim é conhecimento. Como que você escolhia carro na época que não tinha web motors, Léo? Você tinha que ir lá numa rua que tinha várias concessionárias de carro usado ali, ou novos, e comprar seu carro baseado ali na grande aptidão de vendas do vendedor que te falava meia dúzia de rebimboca da parafuseta e você acreditava. Hoje em dia, esse jovem chega e tira, não, mas ó, 4 carros avaliou esse carro aqui com nota 3. O que você está me falando? O vendedor quebra a cara. Você vai na Casas Bahia ali, o cara tem um preço mais barato. Então, existe uma abundância de conhecimento, de conteúdo, que a gente não soube também lidar com essas diferenças. Assim como eu falei do instant gratification, né, que é a possibilidade de você abrir e ver um stories, daí eu consumo, eu fico bem, serotonina, dopamina vai lá em cima, lá, porque eu tô vendo TikTok, tô vendo as histórias dos outros, já tô dando risada, o algoritmo vai mudar do Instagram por isso. E aí você tá vendo as adaptações de mundo indo para um modelo de consumismo rápido, instantâneo, sem paciência, mas de instant gratification. Isso. E aí quando você não tem o instant gratification, que foi o que a gente aprendeu lá atrás, esperando horas para ver Malhação lá à tarde, e a gurizada hoje em dia pode dar um play e já era. A gente esperou horas e anos para ter o nosso cargo de colaborador, né? Sair do estágio. Porra, agora eu sou efetivo, né? Efetivado. A galera já quer começar na janelinha. Então, eu tive, na minha época, muita gente falando mal dos trainees. Que eu fui trainee, Ambev, e todo mundo tinha medo de os trainees já chegar achando que é o gerentão sem experiência, né? E pelo contrário, a minha geração, pelo menos ali, a galera que entrou, não sei se é por causa da cultura também, foi uma galera muito pé no chão. Muito eu sei onde eu tô e eu respeito o cara que tem 30 anos a mais que eu e eu tô liderando ele. E não é um problema. Pelo contrário, a diversidade geracional é algo que ajuda demais. Então, eu tendo a compreender, ter empatia, tentar criar um universo de escolhas e descobertas que atendam esses anseios do instant gratification, mas também quando estão próximos e que de alguma forma eu tenha a possibilidade de tocar, né, de dirigir, de mentorar e tudo mais, eu trago o aspecto do se ferrar, sabe? A importância de você se dar mal, a importância de você quebrar a cara, a importância de fazer más escolhas para depois ver as consequências, saber como lidar, saber lidar com frustração, porque a inteligência emocional não existe. Hoje o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. A gente vende mais Rivotril do que aspirina, cara. É bizarro isso. Então existe um dilema. O que a gente tem que fazer com quem está próximo? Você falando de retenção, por exemplo, é trazer o seu empenho, a sua cultura, mas não de maneira imposta. Ah, aqui é assim, ó.
aqui a gente dá feedback na cara. Não, você der um feedback na cara, a pessoa vai chorar, cara. Desculpa, ela não está acostumada. E talvez a gente chorou também lá atrás e a gente tem a impressão que a gente era mais cascudo. E não era, talvez não era. A gente só não tinha um Instagram para ficar lá, ah, meu chefe é um não sei o quê, lá, lá, lá. Hoje é mais exposto, né? Acho que a diferença é que hoje todo mundo vê. Exato, um monte de gente jogando confete. Então, essa exposição faz com que as pessoas tenham mais pressão. E elas começam a comparar o palco dos outros que elas seguem lá com os bastidores dela. Então, todo mundo com 21 anos está querendo ser milionário, porque tem 3, 4 aí do Fórmula de Lançamento que já é. E aí isso é ruim. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais novo que eu. E a ansiedade é bizarra, porque hoje ele tem a cabeça de pessoas que ralaram 20 anos, mas ele acha que usando todos esses conhecimentos e essa cabeça madura, vai ser suficiente para simplesmente chegar lá sem ter o grande hiato que está aqui no meio, que se chama trabalho. Levanta a bunda, vai fazer, vai estudar, você não é especial, você não é melhor do que as outras pessoas porque você sabe fazer, editar videozinho no Instagram, você não é melhor que as outras pessoas porque você sabe mexer no Slack rapidão. Não, você simplesmente está começando a carreira, ninguém está nem aí para quem você é, para quem é seu pai, para quem é sua mãe, você vai ter que ganhar o seu lugar ao sol. E só existe um currículo no mundo hoje em dia, que ele passa a se chamar portfólio. E portfólio você mostra os resultados que você gera, não os títulos que você tem. Perfeito. Eu compacto com tudo isso, eu passo por esses desafios de atração, retenção. Eu estava contratando posição de analista de CRM no meu business, né? Porque a gente cuida do CRM de talvez uma das maiores marcas de chocolate do Brasil. Todo o programa de relacionamento e fidelidade é a minha agência que cuida. E a disputa é gigantesca, assim. Eu contratei e depois já na semana seguinte já estava sendo assediado por várias outras empresas, né? Então, os headhunters, empresas de recrutamento, e não estou falando de posição sênior, a posição pleno, e aí o júnior que se vende como pleno, o pleno que se vende como sênior, e tudo inflacionado, né? Então, é um puta desafio, né? Não. E agora novamente, né? Existe um domo no Brasil, tiraram o domo e falaram, gringos, ataque. E aí, eu tô sofrendo esse assédio aí em cima dos talentos de empresas canadenses da Irlanda, isso. Berlim, enfim. Então, tá cada vez mais desafiador. Então, acabei de perder. O que a gente tem que fazer... Acabei de perder basicamente, o que a gente tem que fazer... Desculpa, pode falar. Não, acabei de perder um profissional de mídia de performance para uma empresa canadense exatamente por conta disso, né? A pandemia, ela globalizou ainda mais o mercado de trabalho, né? Exato. Total. E aí, para mim, a palavra retenção é muito ruim, né? Porque se reter líquido no corpo é ruim, imagina reter pessoas. Então a gente tem que engajar, encantar, tornar essa experiência do colaborador encantadora e fazer um fly hell, assim como a gente faz no time de marketing e vendas, para os talentos. Se o Google e o Facebook têm, em média, 2 anos de turnover, por que a gente acha que a gente vai ter 5 anos? Não. Vamos considerar que um colaborador vai ficar 1, 2 anos, mas que vai ter uma experiência foda e vai ter uma troca muito legal, porque a empresa vai ser uma escada rolante subindo para a pessoa. Porque tem muita empresa merda que é uma escada rolante descendo, e a pessoa, por mais que ela ande, ela continua no mesmo lugar. Então, sim, eu quero que as pessoas que estejam aqui na Gama vejam a Gama como uma grande alavanca, uma catapulta para a sua carreira. Mas, de um outro lado, que eu tenha também tempo suficiente e previsibilidade para conseguir ir fazendo essa rodinha girar, preparando as pessoas com um contexto suficiente dentro de um programa de onboarding que funciona e que entrega a nossa cultura com contexto e gestão do conhecimento. Porque se isso se perde, é aí que os problemas vêm, entendeu? Então não é a retenção o problema, é o que a gente faz em relação à previsibilidade dessa retenção que já é certa e carimbada que todas as empresas terão. Muito bom, Junqueira. Indo para a reta final aqui, queria te fazer uma pergunta primeiro. Como é que você falou que um grande desafio foi aprender a falar não, né? Como é que está a sua divisão de tempo hoje, né? Entre os desafios, né, de liderar a Gama, mas você está dando advising para startups, você está no board de outras, você está muito envolvido no ecossistema com mentorias. Como é que está o seu tempo? Eu sou board member da família Junqueira Reis, a CEO chama Patrícia, e
e as pessoas do meu time aqui chamam Theo e Lia. Então, grande parte do meu tempo hoje eu tento dedicar aos meus dois filhos. Estou com um de 3 e uma de 8 meses, assim, nascida 8 meses, e que hoje eu entendo também o quanto isso, né, o equilíbrio, o work-life balance também ajuda no dia a dia, né? Quando você tem ali um dia difícil, você pode chegar, dar um beijo nos seus filhos, abraçar e ter o apoio da sua esposa e no dia seguinte você tá lá de novo. Combustível na veia. É algo que não existe como comparar, tá? Então, eu acho que esse é o número 1 da minha prioridade de tempo, de me desligar no final de semana, de ir para o meio do mato, na chácara, de tentar pegar as crianças aleatoriamente assim para brincar e ir em lugares diferentes. Segundo lugar, eu acho que CEO só serve para 4 coisas, tá, Léo? Guiar, contratar, vender e captar. Então, captar não é mais parte do meu job agora. Job description. Né? Já que temos um M&A feito com um dos 3 maiores grupos educacionais do Brasil e o Céu é o Limite agora. Então eu tenho que focar meu tempo em continuar guiando produto, futuro e ser aquela pessoa que olha a visão, transforma ela em estratégia, traz as pessoas para construir o como e deixa com que a confiança comande o dia a dia. Tem que trocar o C de controle para o C de confiança. Eu acredito muito nisso, por isso contratar pessoas boas, que se você dê autonomia, flexibilidade e poder de lança ali, tá dentro do meu job no dia a dia. E aí isso se linka muito com recrutamento, né? Tá fazendo o que eu estou fazendo aqui, de certa forma, está fazendo com que 235 pessoas que estão neste momento vendo a live e que depois milhares vão ouvir no podcast, tenham curiosidade para saber quem eu sou, vão no YouTube assistir meu TEDx lá no Unicino, vão querer trabalhar com educação porque entenderam que, às vezes, o que elas estão fazendo ali são trabalhos para escada rolante descendo, e vão, de alguma forma, vir trabalhar na Gama, e eu fico muito feliz porque boa parte da galera vem por essa vontade, esse tesão que é trabalhar com a educação, tá? Então, recrutar é uma parte do tempo assim, que eu me dedico muito, e esse é um investimento que cada vez dá mais resultado, tá? E eu sou muito sniper também, eu adoro. A galera, meus amigos solteiros, fica no Tinder, outros, né, super viciados no mercado financeiro, fica vendo Bitcoin lá, e eu fico no LinkedIn. Eu adoro fazer hunting, e o tempo todo eu tô pensando naquela vaga daqui 6 meses, meu head de data science, quem que vai ser? Deixa eu começar a perfilar, eu sou muito bom. O seu pipeline, né? Para você eu geralmente dou um tiro só, cara. Eu sou bom de copy também ali, ó. Escrever 3 linhas que, nossa, é matador, faz com que a pessoa... eu percebi que você tá há 2 anos aí, não teve nenhuma promoção na sua empresa, tal. Vamos conversar. Já sabe os gatilhos, né? Potencial. Putz. E vender, cara. Vender é uma coisa que eu adoro, então tá com as principais contas hoje da Gama, estar junto com os alunos, ser a cara da Gama também nas redes sociais, fazer todo um trabalho de estratégia com o meu perfil linkado com o da Gama ali, que é tudo integrado, escrever no LinkedIn para atrair também recrutadoras e RHs, que hoje é o público que a gente vende, ou CTOs, CIOs e tal. Então, isso tem feito parte da minha rotina. Então, eu diria que é isso aí, 25% de atribuição para cada um desses. Muito legal, Junqueira. Eu acho que, de certa forma, você respondeu um pouco sobre o sonho, né? Que está muito ligado a essa nova etapa, né? De levar a educação Exato. Com esse combustível novo, né? Eu vou passar, então, aqui para perguntas e respostas rápidas. Podemos? Bora. Bate bola. Então, vamos ver o que sai aí no bate-pronto. Então, um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Eu sou meio fissurado com anotação, né? Então, o meu hábito principal é anotar no Evernote à noite e no caderno de manhã. Então, não sei porquê, muito bom. Mas Evernote à noite funciona muito para mim, porque é o download. E de manhã, caderninho, muitas coisas escritas aqui, é o upload, né? Porque eu preciso subir essas coisas para serem feitas. Então, o meu hábito, ele se transformou depois que eu sou muito fã do Tim Ferriss, enfim, e ele disse que hábitos... Somos, né? 3 coisas incomuns em pessoas que são bem-sucedidas. E é bizarro, porque eu já fazia isso, então
eu não copiei, mas um é meditação, esse é um grau de evolução que é meu próximo ciclo agora de 4 anos, espero conseguir fazer, mas não tentei o suficiente, então nem posso dizer que eu não consigo, tá? Anotar em caderninhos e não tomar café da manhã. Então, só falta yoga, porque eu não tomo café da manhã, eu gosto de café, né, mas não tomo café da manhã, né? E eu gosto muito de anotar em caderninhos, papéis e tudo mais. Então, acho que esse é um hábito que me ajuda demais, porque eu sou sinestésico, eu aprendo escrevendo, eu faço esquemas, desenhos, tenho ideias, e aí várias vezes eu acordo à noite e eu tenho que meter no Evernote ali, pelo menos os tópicos. Cara, isso aqui para reunião de board vai ser sensacional. Então, Evernote sendo o melhor amigo do seu caderninho é uma grande recomendação. Cara, é interessante isso, porque eu sou usuário diário, e não estou mentindo, do Evernote desde 2007, o ano da fundação, vou até olhar se não o me meu. engano. E 2007, eu sou não dos 17. Também. 2007. E 2007 é mais ou menos a mesma época que o Tim Ferriss surgiu, né, naquele momento, né, de surgimento de SXSW, For Our Work Week e tal, né? Então era o começo da Web 2.0, né? Então os podcasts que eu acompanhava era Dignation e This Week in Startups do Jason Calacanis, né? Final dos anos 2000, antes de 2010. E foi a inspiração até de Mandarin e tudo mais, que foi com esses criadores de conteúdo daquela época, né? E daí, o Tim Ferriss é uma pessoa, o podcast dele é fantástico, né? E é um cara que eu acompanhei ano a ano a evolução dele, né? Ele foi ficando um cara cada vez mais sábio. Sim, ele era o cara dos hacks, e virou um cara muito, muito sábio com o que ele aprendeu, principalmente com o podcast dele, né? Então você vê que ele foi ficando uma pessoa mais introspectiva. Deveria ser Tim Ferriss Osmose, sabe? Porque é o cara mais osmose que eu já vi na vida. Ele aprende com as outras pessoas, fazendo, vendo, observando. É um negócio muito legal. Eu automatizei minha vida por causa dele, cara. Exato. Ele vem disso, do lifestyle design, dos hacks, né? Lá de trás, né? E hoje é muito mais dele ser esse sábio que consegue fazer as perguntas certas para os convidados dele para extrair lições para quem consome esse conteúdo, né? Exato. Você vê, o tipo de aprendizagem dele hoje virou isso. Ouvir e aprender com os outros. É muito mais intuitivo do que Tim Ferriss nunca pararia para assistir uma aula de 4 horas. Exato. E daí, só para fechar esse assunto, Evernote é meu repositório, então meu to-do list está lá, meio GTD como método de priorização e tudo mais, e tem muita coisa lá dentro, desde rótulo de vinho, documento digitalizado e notas de to-dos que eu estou no Evernote todo dia, né? E eu fico dando copy-paste, organizando os bullets toda hora. E o Morning Pages, que é o que ele faz, né, de aprisionar pensamento em cadernos fisicamente, né, para você conseguir fazer esse download, colocar no papel, ter perspectiva e refletir em cima disso, né? O poder disso, acho que só quem pratica sabe, né? Exato. Eu não consigo viver, é bizarro, assim, eu tô de férias no hotel, eu peço um caderninho, ou eu peço uma caneta e eu anoto no guardanapo o roteiro do dia, assim, sabe? Pelo menos os grandes bullets do que a gente precisa fazer, resolver, enfim. Então, é um negócio muito legal. Bom, o primeiro bullet aqui não foi uma pergunta rápida, porque a gente divagou em cima. Segunda, um livro que você recomenda? Radical Candor. São muitos, mas esse, assim, em 2019, mudou completamente minha perspectiva de olhar mundo, pessoas e liderança. Esse livro, se você é líder ou quer ser, vai ajudar você a ser um líder melhor. Em português, foi traduzido para Empatia Assertiva. É da Kim Scott, que já trabalhou na Apple, no Facebook, e tem histórias muito legais de como você se importar pessoalmente com as pessoas, mas também movimentá-las diretamente, né? Provocá-las diretamente. Muito legal. Um livro não óbvio. Interessante. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Cara, assisti recentemente Dom, que é uma série do Amazon Prime. Eu sou muito viciado em série e filme, então eu ainda vou abrir o Instagram, porque eu piro muito em cinema, uma grande paixão. Mas esse filme é um filme brasileiro, tem 3 séries brasileiras aí em ascensão, né? 3%, Onisciente, agora Dom, assim, explodiu completamente para quem gosta de Tropa de Elite, mas com uma história fraterna ali, sensacional. Assistam, não tem nada a ver com o mundo de negócios e diferente até de Breaking Bad, que, por exemplo, poderia falar para você
que tem muitas lições de empreendedorismo, mesmo sendo uma série sobre drogas, você não vai ver isso necessariamente no Dom, mas é uma série muito bem roteirizada, dirigida. E de podcasts, assim, eu sou fã de carteirinha dos amigos, e que eu escuto direto, Léo, Marcelo Toledo, a galera do G4, gosto muito dos podcasts do Empreendecast, então eu consumo, galera do Like a Boss, costumo ouvir updates de amigos como se eu estivesse num bar, quando eu estou fazendo algum exercício ou alguma coisa que eu consiga, de alguma forma, fingir que eu estou tomando uma cerveja com a galera que eu estou ouvindo. Então, um grande prazer, mas gosto também de ouvir pessoas também de outros contextos. Por exemplo, Podpah e o Flow tem se tornado para mim um grande fonte de risadas, assim, porque eu deixo o Flow Podpah ligado. Eu deixo o Flow Podpah ligado no meu Apple TV e tô fazendo tarefa ouvindo, assim. E tem gente que não entendeu ainda. Não, mas os moleques não estudam a pauta, não são preparados. Mas esse é o ponto, entendeu? É a informalidade. Eu já fiquei 3 horas extremamente... Nossa, envolvido com o Matheus Ceará, sabe? Tipo, um convidado, os caras renderam uma pauta de 3 horas, fluida, e novamente, parece que eu tô lá tomando uma cerveja. Então isso é muito legal. Muito legal. Quando você, só um parênteses, quando você falou de filme, série e tudo mais, eu pensei que você ia falar alguma coisa de Marvel por conta do Gamma Academy, do Raios Gama, do Hulk que tá aí atrás. Putz, eu sou essa pessoa que assisto primeiro que todo mundo, então, tipo, já passou pra mim. Até Viúva Negra já se eu for contar aqui, eu vou falar spoiler. E essa noite, pra amanhã cedo, o season finale do Loki, né? Exatamente. Quem gosta aí do Loki vai se surpreender, porque essa finaleira aí não vai ser de agradável. Eu já li spoilers lá no Omelete que vai deixar alguns fãs decepcionados. Eu acho, e de novo, né? Eu fico vendo todas as resenhas possíveis, né, em canais do YouTube. Sim, eu sou desse. Também. O que eu gosto de ver resenha, né? Então, tudo que eu assisti de canais nacionais e internacionais fala a mesma coisa. A Marvel, ela não acertou ainda a mão com as séries. Ela começa mas porque é um problema de roteiro, exato, é roteiro. Ela não consegue fracionar, ela não consegue fracionar a série no tempo dela, né? E ela tá deixando a desejar sempre no final dela, muita coisa para resolver, né? No último, penúltimo episódio e tudo mais, ao contrário dos filmes que ela já acertou a mão, né? Se você gosta do Madeiro, do Cabana, pensa abrir ele e colocar mais 3 hambúrgueres lá dentro. Vai ficar um negócio até difícil de consumir. Essa é a Marvel, gente. Ela foi especialista em fazer hambúrguer. Agora tá tendo que fazer séries, coisas gigantes. É muito mais difícil. Mas vão aprender. Da liga. Vão aprender. Eu acho que também vão aprender, mas tô já num sentimento meio got feelings, assim, sabe? Já esperando. Eu também. Não tô esperando muita coisa, não. Uma frase que te representa, o que significa para você e que você gostaria de deixar. Porque isso vai virar um post. Boa! Empreender é um constante ato de paciência, resiliência e consistência. Os 3 sozinhos não levam a lugar nenhum, mas juntos potencializam você ser muito maior do que você pensou em ser. Junqueira, queria te agradecer, cara. Puta papo legal. Daqueles que se juntaram para ir longe, né? Porque os temas são diversos, né? A gente vai de Tim Ferriss até série da Marvel, até empreendedorismo, até entender o futuro da educação e por aí vai. Então foi muito legal. Eu me surpreendo porque que até hoje a gente não conversou de forma mais profunda como agora, né? Tenho certeza que esse episódio ele vai ter uma audiência super legal em todos os canais e a gente vai derivar aí para vários formatos, microconteúdos e tudo mais. Então, obrigado. Queria deixar a palavra final aí para você, para falar para a galera que está assistindo. Valeu demais pelo convite, admiração mútua. Eu acho que se deixassem aqui, eu ia pegar esse caderno de nota seu do Evernote de rótulos de vinho e, né, compartilha comigo aí. A gente já ia começar a tomar um vinho, você ia tocar a guitarra aí que tá atrás. Eu já falei eu tive convidados da área artística que eu falei, não, tá lá, mas é mais para poser, entendeu? O dia do rock. Sacanagem. E aí, mesma coisa, quando eu começo calls assim, com clientes meio sérios, assim, a galera vê
O Hulk, eu vi que você é um pouco nerd, tá? Não entendeu ainda que a gama é o motivo do raio gama do Hulk, tá? Então, é bem legal esse negócio de que quanto a nossa casa, né, nosso plano de fundo virou o nosso escritório, o nosso jeito de apresentar gostos, nossa e de mostrar nossa identidade, para outras né? pessoas, exatamente. Então, novamente, Léo, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que é um movimento árduo aí de gerar conteúdo gratuito e você é um cara extremamente perfeccionista, caprichoso pra caramba. Eu lembro do dia que eu te mandei, cara, me apresenta essa menina que faz Ana Paula, facilitação gráfica. Convidamos ela para um evento, foi show, todo mundo gostou. E você inspira as pessoas exatamente desse jeito, então continue com essa luz aí que não fica usando só para brilhar, e sim para iluminar. Então acho que pessoas como você são sempre muito bem-vindas aqui no meu hall de poucos e bons amigos. Obrigado, Junqueira. Queria agradecer. Muito sucesso nessa nova fase da Gama com a Ânima. Parabéns, de verdade. Admirável a sua trajetória, né? De um cara do ecossistema, né? Que se transformou num empreendedor que conseguiu executar e ter sucesso, né? E claro que sucesso é sempre alugado, né? Você está numa etapa agora que tem uma nova etapa, né? Um novo eu estava ciclo. brincando com a galera esses dias. Gente, eu tenho 32 anos, então imagina que daqui 10 anos eu tenho 42. Então, pô, dá para fazer coisa pra caramba. Eu vejo... E hoje, a maioria dos meus amigos estão nessa faixa de idade ali, de 38, 42. Então é muito legal ver o quanto ainda dá para ser feito. Então eu tô muito empolgado e vivendo o day one com aquele friozinho na barriga, dá medo. Mas se tem medo, vai com medo mesmo, como eu sempre fiz. O importante é não parar de caminhar. Pensa grande, né? Começa pequeno e cresce rápido. Eu acho que essa é a filosofia. Beleza. Junqueira, obrigado. Queria agradecer a presença de todo mundo que acompanhou. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Essa live, ela vai ser feito download, feito pós-produção e subida de novo, então ela não vai ficar salva hoje. Mas, Junqueira, obrigado. Obrigado, galera. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu. Sou o Gama.